Irmãos, irmãs, é com muita alegria que recebemos o reverendo Alexandre. Reverendo Alexandre, colega nosso do presbitério, pastoreou essa igreja, exerceu um belo ministério conosco aqui de 97 a 2000, né, reverendo? E tê-lo conosco é uma grande alegria, uma grande honra poder ouvi-lo uma vez mais. Ele é o nosso segundo convidado, porque tivemos aqui o reverendo Marcos Júnior, mas como pastor que passou por aqui, é o primeiro pastor que está conosco nesse ano de centenário da igreja. Portanto, é uma alegria, reverendo. Eu já quero deixar nas suas mãos o material que nós estamos celebrando o aniversário da igreja. Vai faltar a Bíblia, porque ainda demorou, está no forno, mas assim que chegar, vai chegar em suas mãos. Reverendo, muito obrigado pela sua presença, Deus te abençoe, que Deus te conduza. Obrigado. Amém, irmão, obrigado. Graça e paz a todos vocês, irmãos e irmãs. Maria Helena aqui, será? Tem um livro aqui da Maria Helena, quem salva é só Jesus, coisa linda. Deus abençoe, Maria Helena. Antônio Carlos Barro, nosso pastor aqui também, Deus abençoe. Para mim é um privilégio estar com vocês, uma honra. Esse é um tempo especial, né, na vida desta igreja, e a gente participou um pouquinho, há tanto tempo atrás. Imaginem só vocês, fizeram as contas aí, Miriam? Não fez as contas? Não? Bastante tempo já, né? Vamos falar só assim, bastante tempo. Nós participamos aqui, junto com o Campa, com outros irmãos presbíteros que já não estão aqui, alguns já não estão entre nós, né? Participamos aqui do momento importante dessa igreja. Quando aqui chegamos, não tinha esse templo, né? Eu estava contando ali para o Barros, como que a gente pulava de susto ali no gabinete pastoral, que ficava aqui do lado, enquanto a máquina fincava, né, as estacas aqui para o lançamento da fundação desse templo. Foi um ano de muita luta até poder chegar ao final, mas foi uma vitória enorme, né? Porque Deus deu à nossa igreja aqui condições, naquela época tão antiga, já quase 30 anos atrás, de levantar esse belo templo e dedicá-lo, sem ficar dívidas para trás, né? Foi uma coisa muito jóia, e numa época ainda difícil, né? Hoje em dia acho que as coisas estão um pouquinho mais fáceis. A inflação era maior naquela época, as dificuldades para fazer renda, etc., eram maiores. Hoje a gente tem tanto mais recursos do que tínhamos naquele período, e a gente vê, então, as coisas que puderam acontecer, né? Que foram tão importantes, tão incríveis. E isso deve ser considerado. Vocês estão aqui contando os 100 anos desta igreja, desde a plantação, né, do trabalho evangelístico aqui nesse lugar, e fazem muito bem fazer isso, porque é uma história que não pode ser esquecida e que tem muito a ensinar para nós. Eu gostaria que vocês abrissem comigo a Bíblia, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 12. Enquanto vocês abrem, eu continuo ainda fazendo menção aqui destes fatos do passado que deixaram marca na vida de todos nós. Vejo aqui muitos rostos novos, vejo rostos aí daquele período ainda, e lembrando junto com vocês que história incrível, que que foi construída a partir de um tempo remoto, ainda quando essa igreja se reunia debaixo de árvore e não tinha uma construção, uma estrutura, era uma instituição incipiente, mas corajosamente iniciando a evangelização aqui nessa região. Tudo que aconteceu, né, nesses anos todos para trás, nada disso pode ser abandonado, nada pode ser esquecido, e nada pode ser também exaltado, além dos méritos naturais de cada ponto. Por que eu digo isso? Porque, muito embora vocês estejam completando 100 anos, e estão com a cara muito boa para quem está com 100 anos, nós temos uma jornada pela frente. O nosso tempo continua, e a palavra de Deus faz isso com a gente. Vocês conhecem muito bem essa passagem bíblica. Capítulo 11 faz para nós essa referência a tantas pessoas
que viveram num passado distante. Se são distantes para nós, eram distantes também para os irmãos que receberam a Epístola aos Hebreus, a segunda geração de crentes. E aquela história toda, que a gente chama de galeria, né, da fé, tantos nomes preciosos elencados aqui no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, uma história riquíssima, longa, belíssima, cheia de choro, cheia de dor, carregada de emoções, às vezes muito duras, outras vezes bem leves, alegres, momentos de perigo, de medo, momentos de frustração, de derrota, de humilhação. Todos aqui no passado, conforme narrado no capítulo 11, enfrentaram coisas que eu e vocês também enfrentamos hoje. Lutas, dificuldades de toda sorte. E assim como eu e vocês muitas vezes mergulhamos nosso rosto lá no travesseiro e ficamos pensando o que está acontecendo com a nossa vida, e ficamos ali, às vezes, fazendo orações longas a Deus e repetitivas, porque nem temos muito vocabulário, nosso coração às vezes está muito pesado, e a gente não tem palavras para colocar diante de Deus, por causa do medo que a gente está vivendo, por causa do susto que está passando, e por causa das expectativas que deixam a gente extremamente ansioso. Eles também passaram essas coisas e viveram derrotas, vitórias, tudo isso, uma história muito linda. Então, o autor bíblico diz assim para os crentes no capítulo 12, dizendo para mim e para vocês hoje aqui também: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Amém. Querido Deus, nós estamos juntos aqui, rememorando nossa história, diante da Tua santa palavra, esperando, Senhor, sim, que nos abençoe, porque conhece o interior de todos nós, nossos pensamentos, sentimentos, expectativas para a vida, sabe de tudo. E acima disso, o Senhor tem os seus planos, tem os seus propósitos. E nós fizemos uma promessa um dia, de que a nossa vida seguiria os teus planos. E nós estamos aqui para isso, Deus. Nos ajude a examinarmos nossas vidas, corrigirmos o que precisar ser corrigido e alinharmos nossos corações com a Tua vontade. Seja louvado o Teu nome, eu peço, santifique o Teu nome nas nossas vidas nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Contar 100 anos de idade meus amados irmãos, carregar um século de história que traz para nós, que coloca vocês aqui especialmente numa posição de privilégio e responsabilidade. Coloca vocês numa condição importante, valiosa, porque vocês têm um século de história para contar. Mas não é só contar uma história, não basta apenas contar isto. Não adianta a gente só dizer que tem tantos anos de idade para evocar a autoridade. A gente precisa ter feito alguma coisa com esse tempo. Toda a experiência da nossa vida precisa se traduzir na nossa vida hoje em alguma coisa muito maravilhosa. E a grande questão é essa, né? A gente precisa ser melhor a cada dia. Paulo e também Pedro falaram algumas vezes sobre isso, para a gente desenvolver a salvação. A gente leu Paulo falando lá em Efésios, nós o lemos dizendo para nós imitarmos a Deus.
Pedro falou uma coisa incrível aqui na epístola. É interessante como esses autores tinham coragem, claro, inspirados pelo Espírito, tinham uma audácia para falar em coisas do tipo: Deus nos salvou em Cristo para nós participarmos da divindade. A gente tem medo de falar isso hoje em dia, porque a gente sabe que essa conversa virou heresia em algumas religiões, dando para as pessoas a sensação, a ideia, anunciando para elas uma promessa de que um dia serão deuses também. Então a gente evita falar dessa maneira, mas a Bíblia está falando isso, que Deus nos chamou em Cristo para participarmos da natureza divina, não sermos deuses, mas participarmos dele. E a gente, na nossa teologia reformada, diz que esta redenção está fazendo em nós o quê? A restauração da imagem de Deus em nós. E vocês leram o texto lá com a gente, em 1 Pedro, falando exatamente disso, que devemos alimentar as virtudes divinas em nós. É mais ou menos o que Paulo também falou sobre imitar a Deus. Mas é incrível isto, que embora tenhamos um propósito tão grandioso na nossa vida, tenhamos uma oportunidade tão incrível, tenhamos nas nossas mãos uma verdade tão poderosa, nós muitas vezes andamos aí entristecidos, abatidos, desanimados. O autor aos Hebreus escreveu a epístola a um povo disperso, provavelmente, como o nome já indica, judeus convertidos, que estavam na dispersão e que começavam a sofrer as primeiras perseguições na época de Nero. E por isso mesmo, muitos já começavam a desanimar, estavam preocupados com o seu futuro, com a sua segurança, sua integridade, mas não apenas estas coisas graves, estavam preocupados também, como eu e vocês muitas vezes ficamos, com a reputação, com a nossa imagem perante os amigos. Puxa vida, lá na empresa as pessoas saberem que eu sou crente, saberem que eu sou de igreja evangélica, saberem que eu professo Cristo, a ressurreição, aguardo coisas assim extraordinárias acontecerem, milagrosas. Às vezes é constrangedor numa sociedade como a nossa, racionalista, secularizada, materialista, onde a gente tem alimentado o tempo todo, mesmo nós crentes, que ficamos pouco tempo aqui na igreja, a maior parte do tempo estamos sendo influenciados pela sociedade secularizada. Nós tantas vezes estamos sendo atacados aí na nossa convicção, na nossa alegria de se pertencer ao Senhor, ficamos abalados muitas vezes e não damos o testemunho do Evangelho. A Epístola aos Hebreus faz muitas advertências aos crentes, para eles não perderem a fé, não se tornarem incrédulos, para eles não abandonarem o testemunho, a confissão deste Evangelho. Há muitas palavras, muitas exortações em Hebreus sobre este problema de que, em essência, se nós abandonarmos a palavra de Deus, abandonarmos o testemunho, não resta mais o que ser feito a nosso respeito. Então, a não ser uma expectativa terrível de condenação. É uma palavra importante para nós, e num aniversário como esse que vocês estão celebrando esse ano, eu diria assim que algumas perguntas são muito importantes a serem feitas, porque mais do que uma instituição que está celebrando 100 anos, é o corpo vivo de Cristo. Vocês fazem parte do organismo, o corpo de Jesus, aqui agora, levantado neste lugar para dar testemunho de algo que o mundo não quer mais ouvir e não acredita, mas nós estamos aqui para isso, para deixar claro uma verdade, a verdade que Jesus trouxe sobre essa humanidade. Então, algumas perguntas que eu acho importantes a gente fazer no dia do aniversário é: quem eu sou? Quem eu sou? O que eu aprendi? Eu sou melhor hoje do que ontem? Aprendi a humildade e a caridade? Qual a minha relevância? O que tenho a oferecer? São perguntas inquietantes mesmo, e eu tenho que compartilhar com vocês, porque eu faço o tempo todo para mim, e eu com o meu travesseiro estou o tempo todo conversando sobre essas coisas,
e preocupado com isso, porque entendo que o Senhor tem uma obra maior para fazer na minha vida, do que através da minha vida. Deus tem algo muito grande e importante para fazer no meu coração. E um clamor que a gente precisa levantar a Deus, não por dúvida da salvação, da obra de Cristo, mas por temor, por reverência, por consideração realmente a tudo que o Evangelho nos ensina é: salva-me, Senhor. Ou como dizia Jeremias, no seu livro de Lamentações: converta-me, Senhor, e convertido serei. Ou como diz Paulo: é Deus quem efetua em vós tanto querer como realizar. É uma obra poderosa de Deus na minha vida, na sua vida, nas nossas vidas. E é só Deus realmente agindo em nós, poderosamente, para anular em nós sofismas, anular em nós durezas de coração, anular em nós também, às vezes, um passado difícil, de coisas pesadas, de coisas ruins, mas deixar a nossa vida leve, gostosa. Vocês não querem isso? Todos nós queremos. Ser feliz, olhar para a vida, é gostoso viver ou não é? Que coisa boa estar vivo. Olhar para diante, a gente olha para trás e não vê muita gente mais. A gente olha para o lado, quem que estava aqui há pouco tempo e vê um vácuo. Mas não é desprezar a memória de ninguém, é dizer: ainda estou aqui. E estou aqui para refletir a beleza do nosso Deus, refletir a glória de Deus, servir ao Senhor. É para isso que nós vivemos, para refletir a glória de Deus. Vocês lerem um texto comigo, não é tão curtinho e tão conhecido. Vamos responder aquela pergunta: quem sou? Quem é a igreja? Quem é esta igreja? É mais do que a Igreja Presbiteriana da Silva Jardim, é muito mais. É corpo de Cristo. É olhando para o Senhor que nós conseguimos responder quem nós somos, entende? Porque quando olhamos para a nossa história, olhamos para a instituição, nós temos muitas respostas possíveis, certo? Podemos responder isso institucionalmente, podemos responder isto com apenas o reflexo das nossas memórias pessoais, podemos responder isso apenas com base nas nossas preferências, mas o texto bíblico fala para nós olharmos para o Senhor, porque é Ele que nos define. Isso é maravilhoso demais, porque embora a Bíblia fale que realmente somos pecadores, e nós na nossa teologia dizemos isso, olha, depravação total, Jesus vem e fala: vocês são meus amigos, vocês são meus queridos, eu não tenho escondido mais nada de vocês, vocês são raça eleita, vocês são meus escolhidos, tenho uma promessa para vocês, eu tenho uma bênção para vocês. Gente, nós podemos ouvir às vezes o eco das nossas memórias nos acusando, mas João escreveu dizendo que nem a nossa consciência pode nos acusar mais, porque nós estamos em Cristo. Paulo se levanta para dizer lá na Epístola aos Romanos que não há condenação, não há nenhuma acusação eficaz contra os servos de Deus, porque fomos lavados no sangue de Jesus, nós fomos ressuscitados em Cristo, nós temos diante de nós o privilégio, a oportunidade de uma vida muito feliz, muito abençoada. Não é como, eu me lembro na infância, de uma vizinha que zombava muito dos crentes, e via as peripécias dos meninos crentes na rua, né? Estou falando de mim e dos meus irmãos, brincando, e às vezes fazendo alguma peripécia de criança, e me lembro muito bem de uma vez a gente indo para a igreja, ela dizendo: esses menininhos fazem bagunça na rua, depois põem a Bíblia debaixo do braço e vão para a igreja, né? E é uma coisa interessante isso, porque o mundo está olhando para nós, e os estudiosos da religião olham para os presbiterianos especialmente e dizem: esse pessoal da predestinação, eles fabricam a própria salvação deles, eles se autoconvencem de que são salvos através de vários sinais que eles criaram.
especialmente as obras, as realizações. Eles dizem assim. Mas eu e você sabemos que não é verdade. Nós estamos aqui o tempo todo nas nossas reuniões pedindo perdão a Deus e nos quebrantando e falando: Deus, faça uma obra em mim, eu quero ser melhor, me perdoe, me transforme, me santifique. Nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que é realmente unindo-nos à cruz de Cristo que vamos reconhecendo e entendendo quem nós somos. Não basta apenas olhar para Cristo, não basta apenas dizer Cristo nos define, porque isto acontece na medida em que eu e vocês nos deixamos crucificar. Enquanto nós resistirmos à crucificação, nós não poderemos ressuscitar em Cristo, entende? Então é possível crer em Cristo, é possível crer nas doutrinas, é possível confessá-las todas e ainda não ser convertido. Porque isso só vai acontecer se a gente se permitir ser crucificado. E é o Senhor que vai realmente nos transformar. Nós temos que morrer em Cristo para poder ressuscitar no Senhor. Quem nós somos, né? Então nós podemos dizer aqui, nós somos a igreja dos solas, nós somos a igreja da reforma, nós somos uma igreja de tradição, de uma linha reformada, e é isso mesmo, nós somos sim. Mas nada disso tem significado, nada disso tem valor, tem um impacto real, prático nas nossas vidas, sem que nós morramos com Cristo. Então é olhando para o autor e consumador da nossa fé, que não fez caso de nenhuma reputação, não fez caso de nenhuma glória humana, nem mesmo da glória divina, abriu mão de tudo isso para ser crucificado, como o texto está dizendo, suportou tudo isso pela alegria que estava proposta para ele viver junto com o seu povo, junto com a sua igreja e gozar na eternidade com o Pai Celestial e com o seu povo redimido. Toda a alegria que estava proposta. Eu e vocês sabemos fazer esses pequenos sacrifícios da vida em troca de um prazer que estará lá à frente, não é assim? Nós todos fazemos isto. Cristo fez de uma forma radical e eu e você somos convidados a isso também. É o Senhor que nos define, entende? Somos dele. 100 anos de igreja, a gente tem que responder quem eu sou neste exato momento. E nós amamos esta igreja e sabemos que ela tem andado assim com o Senhor, mas é uma resposta, uma pergunta e uma resposta individual, certo? É uma coisa que você tem que responder individualmente, examinando-se a si mesmo. E eu adianto a você, essa é uma questão significativa mesmo, porque muitas vezes nós somos cristãos com toda a chance de felicidade na mão e, no entanto, carregando tristeza no coração, carregando um peso. O autor bíblico fala estas coisas maravilhosas para nós e fala aqui de uma corrida que está proposta para a gente, uma caminhada ou uma corrida. E aí a pergunta que eu faço é o que nós aprendemos nesses 100 anos, o que eu aprendi nos meus 40 anos, não, quase 60 já, brincadeira. O que eu aprendi com a minha vida? O que isso melhorou para mim? Eu aprendi uma coisa que eu tento ensinar para os meus filhos todos. Cada momento difícil, cada momento duro que acontece, eu reuni os meus filhos em casa e falei o seguinte: não somos melhores do que ninguém. Nós temos coisas para aprender. Segunda coisa que eu falei para eles, e falo sempre: a vida é curta demais para nós deixarmos coisas importantes acontecerem na nossa vida sem que nós tiremos lições preciosas para nós. As coisas acontecem com todos nós, de todo tipo: morte, enfermidade, perda financeira, dificuldade com amigos, com relacionamento conjugal, lutas de todo tipo estão acontecendo o tempo todo com todo mundo.
Mas a gente fica meio mimado aí com um evangelho que fala do amor de Deus por nós, Deus te ama, Deus te quer bem, Deus tem um plano para a sua vida. Isso é verdade, mas não é tudo que o evangelho tem a dizer para nós. A Bíblia fala muitas outras coisas também, não é só isso. Claro que essa é a mensagem mais importante que a gente quer ouvir, mas a gente se esquece que ela fala da soberania de Deus, da glória de Deus, e esse é o centro da coisa para nós aqui, entende? Como igreja reformada, não é uma questão assim de ser racional na teologia, mas é isso que a Bíblia fala: o nosso Deus é o Criador de todas as coisas, a felicidade está nele, você vai ser feliz nele, vai se realizar nele, vai ser um ser humano completo nele, não fora dele. E por isso a pergunta, o que nós aprendemos com tudo? Porque quando essas coisas acontecem, nós ficamos ali perturbados, né? E ficamos falando para Deus coisas às vezes que, puxa, Ele não merecia ouvir de nós. Claro, Deus entende a gente perguntar: por que, Deus? Por quê? Oh Deus, onde o Senhor vai chegar com isso? Deus entende nossa lamúria, mas nós não podemos ficar lamuriando o tempo todo, entende? A gente tem que enxugar os olhos e crescer. A gente precisa aprender. Tem um versículo lindo na Bíblia que diz assim: foi-me bom ter passado por muitas provas para eu aprender, ou para que eu aprendesse os teus decretos. Você já consegue falar isso para você mesmo? Fala assim para você, ó: foi bom ter passado. Não é não, pastor? Difícil demais falar isso. Mas é o fato, sabe? Foi bom ter passado. Nossa, isso me melhorou, isso me fez crescer, isso expurgou da minha vida coisas. Tem coisas que nos atrapalham, tem vícios em nós, tem hábitos, tem crendices, tem ideias que nós fazemos sobre nós mesmos, tem uma imaginação sobre nós mesmos, fantasias. Às vezes foram nossos pais que nos mimaram demais, mas a culpa não é deles, não, é que nós somos vaidosos. E a nossa cabeça é cheia de fantasias sobre nós mesmos, sobre a vida, e a gente nem sempre está preparado para a realidade dela. Então, diga aí: foi bom ter passado por estas coisas. Graças a Deus ter passado. E o incrível de tudo com Deus é que Ele nos ensina sem destruir a gente. Eu acho bacana demais aquele profeta falar assim, ó: eu fiz a ferida e eu a curarei. Vocês se lembram? Está na Bíblia lá. Eu fiz a ferida e a curarei. O nosso Deus é maravilhoso demais. Olha o que Ele promete para o povo de Israel: vocês vão passar pelas águas e não vão se afogar. Mas eu não sei nadar. Pois é, lembra de Pedro, né? Andando sobre as águas com o Senhor, certo? Vocês passarão pelo fogo e não serão queimados. Puxa vida, passar por essas provas aí é dureza, mas o Senhor está prometendo o quê? Você vai sobreviver, eu estarei com você. Talvez a gente saia lá na frente, provavelmente vai sair lá na frente com cicatrizes, com marcas, com memórias, mas e daí? Nós saímos fortalecidos, nós saímos maiores, nós saímos mais prontos, mais preparados. Se nós permanecermos fiéis, né, coisas incríveis vão estar acontecendo. Então, aquela outra pergunta: sou melhor hoje do que ontem? O texto bíblico está falando: olha, tem uma corrida para correr, e para correr com perseverança, correr com insistência, não preso ao passado, claro, não sem lastro, não sem história. Eu tenho raiz. Você pode ir para qualquer lugar do mundo e tentar fugir da sua vida, da sua história. Você pode estar aqui tentando fugir disso. Você pode ter entrado na igreja, falar: eu vou ser crente, porque aí Jesus apaga toda a minha vida, eu não tenho mais um passado horroroso, eu não tenho que lembrar dessas coisas mais. Não é verdade, não é assim que vai funcionar. Mas é uma obra tão gloriosa. Você olha, por exemplo, para o apóstolo Paulo na Bíblia, e você vê que ele nunca se esqueceu de tudo que aconteceu, porque ele vivia falando coisas do tipo: eu não sou digno, porque eu persegui a igreja de Cristo. Ele se lembrava da perseguição que ele tinha impiedosamente
promovido contra os primeiros crentes. Ele foi covarde pra caramba. Mas ele era um homem novo em Cristo. Falava, Deus fez uma obra na minha vida. Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Deus fez uma coisa maravilhosa comigo. E hoje eu tenho o privilégio de sofrer por amor do Evangelho. E quanto mais eu sofro, mais eu sinto que estou assim, me penitenciando de certo modo, mas de outro estou sendo honrado com o privilégio de sofrer por amor a Cristo. Então, não se trata da gente simplesmente passar uma esponja, e também não se trata de nós também ficarmos lá pescando o nosso passado, remoendo aquelas coisas todas. Trata-se de uma outra coisa maior, é assim, olha, deixar tudo isso construir o nosso caráter. Deixar todas estas coisas nos atingirem de tal modo que a gente se reconstrua. Então, eu vejo a nossa igreja aqui hoje e falo, vocês são melhores do que ontem. E precisa continuar melhorando. Eu ando com uma memória assim, mais idosa, né? Aí eu fico nessas horas lembrando das músicas antigas, né? Sempre melhorando, sempre melhorando, sempre melhorando no Senhor. Conhece, né? Pelo amor de Deus, é antigo mesmo então agora. Sempre melhorando no Senhor, sempre melhorando. Alegre-se no Senhor e cresça. Eu tenho essa pergunta para nós, se nós aprendemos a humildade e a caridade. Nós precisamos ver que o texto está falando, trazendo uma exortação para os crentes, numa condição de perigo que eles estavam vivendo, uma condição ruim, não era boa. Mas isso no contexto, olha como é que o autor bíblico faz. Ele faz isso no contexto de inúmeras outras pessoas. Ele acabou de falar aí uma lista de heróis da fé. É só para eu e você nos lembrarmos aqui, neste ponto da nossa pregação, que nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Muitos jovens, filhos de crentes, filhos de pastores, de presbíteros, costumam abandonar a igreja. Nós, que somos os pais, precisamos chamar nossos filhos e dizer para eles, vocês nunca podem se decepcionar, não podem se frustrar, vocês não podem de jeito nenhum desprezar a igreja do Senhor. Há alguns anos atrás eu encontrei um velho amigo que estava fora da igreja, e eu disse para ele, rapaz, por que você está fora da igreja? Vamos para a igreja. Não, e começou a falar muitas coisas ruins sobre a igreja. Falou muitas coisas ruins, a igreja é isso, a igreja é aquilo. Eu falei para ele, eu e você somos amigos, não somos? Somos, pastor, claro. Você sabe que eu tenho respeito e consideração com a sua esposa, é verdade. Mas se eu começar a falar que a sua esposa não presta, você vai continuar sendo meu amigo? Ele falou, não. Pois é. Como é que você espera ser amigo de Jesus e falar mal da noiva dele? Não fale mal da noiva de Cristo. Todos nós estamos nela. Todos nós, com nossas feiuras, nossas belezas também, nossas virtudes, nossos defeitos, nós estamos aqui, o Senhor nos ama, todos nós. Aí você fala, não gosto do fulano, não gosto do cicrano. Como não gosta? Como é que nós vamos fazer no céu, né? Está todo mundo aqui dizendo que vai para o céu, nós vamos para o céu, nós temos que nos amar, nós lemos o texto bíblico dizendo, amem-se, perdoem-se. Não falem mal uns dos outros. É uma coisa incrível, amados irmãos, que eu e vocês precisamos entender, nós não estamos sozinhos, nós precisamos uns dos outros, nós carregamos juntos esta cruz maravilhosa do Senhor, nós carregamos juntos essa história, ela é nossa, é de todos nós, esse brilho é nosso, nós não podemos aceitar divisões entre nós, nós não podemos achar que nós somos melhores do que quem quer que seja. Todos nós temos alguma coisa de que envergonhar-se na presença do Senhor, para dizer o mínimo. Mas para dizer o melhor, todos nós somos alvo
da sua graça generosa. Nós só estamos aqui pela graça de Deus, pela graça de Deus. Temos que aprender, então, a humildade, a caridade, porque é isso que marca a igreja. Nós vivemos num mundo que despreza o Evangelho, despreza a religião como uma coisa antiquada, uma coisa feia, uma coisa de gente boba, de gente pouco inteligente. Aliás, uma coisa assim que leva as pessoas ao radicalismo, à guerra, à briga. E nós temos que mostrar que, embora eles tenham razão em certos momentos, mas não é verdade isso. Essa não é a essência do Evangelho. E nós todos aprendemos o amor de Cristo. Então nós chegamos nessa pergunta: qual que é a minha relevância? Qual é a nossa relevância com 100 anos de idade? Qual é a nossa relevância com nossos 50 anos, nossos 60 anos, com nossos 40 anos, com seus 15 aninhos? Qual é a sua relevância? A que você veio? Qual é o impacto que você está causando? Porque, de modo geral, é uma coisa natural para nós. Nós somos egoístas, nós somos vaidosos. E nós, de verdade, esperamos muitas coisas de Deus, muitas coisas da igreja, muitas coisas da sociedade, esperamos para nós. Mas o Senhor diz assim, ó: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês também. Então é interessante, porque Ele está equiparando assim a nossa missão no mundo com a dele. Claro que nós não estamos aí para expiar os pecados dos outros, mas em termos de renúncia e de significado, de importância, e é para ser assim mesmo. Vocês são o sal da terra, para que o mundo tenha sabor, tenha gosto pelas coisas de Deus, seja preservado da corrupção. Vocês são a luz do mundo, para que ele veja a glória de Deus nas obras de vocês, nas suas realizações, na maneira como vocês vivem. Então é uma coisa assim integral, é uma coisa muito extensa, que ultrapassa as atividades da igreja, que ultrapassa a dimensão egoísta da nossa vida, que vai para muito além do que a gente imagina. É o impacto da nossa vida sobre essa terra. Não se trata de sermos condecorados, não se trata de nós sermos celebrados, não se trata disso. Trata-se efetivamente de quantas pessoas nós estamos salvando, para quantas pessoas a nossa vida leva esperança, para quantas pessoas a nossa vida leva alegria, para quantas pessoas a nossa vida leva bondade, para quantas pessoas a nossa vida realmente leva a perspectiva de uma mudança, de uma transformação, para quantas pessoas nós podemos apresentar Deus. Então eu chego nessa última pergunta: o que nós temos a oferecer? O texto bíblico está falando: olhem para o autor e consumador da fé, Jesus. É Ele, evidentemente, que nós temos para oferecer. Nós vivemos num tempo que a sociedade cientificista, racionalista, já caiu na real, né? A religião está aí, não morreu. Pensaram que com a ciência e a tecnologia, religião ia deixar de existir, mas simplesmente é impossível. O racionalista, o agnóstico, o ateu, para a tristeza dele, ele não pode abrir mão da religião. Sabe por quê? Porque a razão, a ciência, nunca vai conseguir expressar, falar a palavra perdão. O que a ciência consegue fazer é categorizar e dizer assim, ó: houve um dano aqui, uma pessoa bateu no carro da outra, estragou e machucou o indivíduo lá. Aí a ciência consegue explicar isto. A medicina chega e fala dos danos físicos. A psicologia chega e fala dos traumas que isso deixou para a pessoa. Explica isto. O direito chega e fala do direito que o indivíduo tem de ser ressarcido aqui. Mas é o máximo, descrever a coisa.
mas não consegue explicar o seguinte: como é que esse indivíduo que foi prejudicado, machucado, consegue ir lá e abraçar o outro e falar: não, está tudo bem, não dá nada não, vamos para frente. Como que é isto? Podemos descrever o amor, mas não explicá-lo na sua motivação, na sua essência e na sua abrangência. A ciência não consegue fazer isso, não é possível isto. Quem consegue fazer isso é a religião. A igreja consegue fazer isso. É a igreja que tem esse discurso. A sociedade materialista, e aí eu falo para você, jovem, que está na faculdade, que fica empolgado, encantado com a descoberta da ciência, não despreze a palavra de Deus, porque você vai ficar pobre espiritualmente. Você vai perder uma coisa que a própria ciência está redescobrindo e propondo um diálogo. Propõe um diálogo. Olha, sociedade secularista é uma sociedade que tira da igreja o seu patrimônio. Não, isso não pertence mais à igreja, pertence ao Estado. Secularizou as coisas da igreja. Tenta secularizar também o nosso discurso, através de expressões como direitos humanos, o valor da ecologia e todos os seus valores. Tenta expressar, mas é aqui, olha, com a Bíblia na mão, e falando do temor de Deus, e falando do amor pelo Senhor, e da criação, e falando do que nós somos em essência. Somos nós aqui com esse discurso da Escritura que conseguimos dizer por quê e como fazer isto. No máximo vão conseguir fazer campanhas aí contra a violência doméstica. E graças a Deus tem que fazer mesmo, o negócio está feio. Os homens estão bem ruins com as mulheres, não é? Estão machucando muito elas. Mas vocês não notam que não resolve nada? Fala, faz campanha, faz ameaça, prende, faz um punhado de coisa que é o que a ciência pode fazer, é o que o Estado pode fazer, mas é só a igreja que tem um discurso que fala: converterei o coração dos pais aos filhos, converterei o coração do marido à sua esposa, da esposa ao seu marido. É a palavra de Deus, é o poder de Deus, é o Espírito Santo, é a glória de Deus, é esse clamor dentro de nós, que encontra resposta no Senhor somente. Isso é o que nós temos para entregar para o mundo. Nós temos a pregação do Evangelho, que o mundo não pode fazer, e a igreja não pode deixar isso para os outros, entende? E nem nós precisamos imitar o discurso do mundo, e também não podemos empobrecer o nosso discurso, diminuindo o significado desses conceitos todos do Evangelho, da doutrina do Evangelho. Não podemos reduzir nenhum significado, nem um milímetro sequer de toda essa palavra. Não podemos, irmãos, porque vamos descaracterizá-la, dessignificá-la, nós vamos empobrecê-la, e nós não estaremos pregando o Evangelho genuíno, entende? Então você que é médico, você que é advogado, você que é professor, você que é dona de casa, todos nós temos que realmente amar o Evangelho, ter um orgulho dele e falar dele no amor de Jesus. Lembra do que Paulo falou, né? Falar a verdade em amor, falar em amor. Mas falar e dizer: olha, só Jesus Cristo salva. Estão vendo aí? Só Cristo salva, só o nosso Senhor. Esse é o lema desta igreja, numa campanha evangelística que trouxe a plantação dela, e nós, amados irmãos, temos essa bênção para levar adiante. Tire da sua vida o que atrapalha, todo peso. E quando o autor bíblico fala de peso aqui, ele não está falando necessariamente de coisa pecaminosa, mas são coisas inconvenientes, coisas que atrapalham a sua vida, a sua corrida cristã, entendeu? Seja mais eficaz, seja mais eficiente. Tira da sua vida o que atrapalha. Você ser mais consagrado, mais fervoroso, mais piedoso e mais determinado na sua corrida cristã. Não fique perdendo tempo com os sofrimentos, com as lutas. Você entende o que eu quero falar quando eu falo assim? Não fique perdendo tempo com eles. Não deixe nada disso tirar de você a alegria de servir a Deus e de continuar a sua corrida. Não deixe nada disso diminuir o seu ritmo. Prossiga com firmeza, com energia,
Tire também o pecado, evidentemente, né? O pecado é terrível. Não deixe ele sugar você. Elimine da sua vida o que você sabe, a palavra de Deus condena, não pode continuar isso aí na minha vida. Porque a nossa corrida é maravilhosa. Você vai ser feliz, sim, com o Senhor, fazendo isso bem feito. Você é cooperador do Senhor nessas coisas também. Deus te abençoe muito.